presença de todos, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos ao Ministério Público do Amazonas. Sejam bem-vindos ao Ministério Público. Alô para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico. Estamos ao vivo aqui diretamente do Ministério Público do Amazonas para trazer para acompanhar a coletiva a respeito da operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje aqui na capital amazonense. Já peço que você curta, comente e compartilhe a nossa transmissão, viu, pessoal? A nossa coletiva de imprensa. Vamos ouvir daqui a pouco. Vou passar a palavra agora para o nosso procurador. Os procuradores a respeito da operação. Vamos ouvir. Bem, bom dia a todos os veículos de comunicação, blogs, aí que tem a responsabilidade de levar essas informações para toda a nossa sociedade, é uma obrigação, um dever do Ministério Público também prestar as informações a essa nossa sociedade. De antemão, já quero agradecer aqui todo o apoio que foi dado pela Polícia Federal, na pessoa do Dr. Humberto, para que nós tivéssemos êxito nessa operação, e também, mais uma vez, parabenizar a ação do nosso GAECO, né, que de forma exitosa nos proporcionou aí mais uma operação e se definiu uma investigação que se vinha sendo realizada dentro do Ministério Público do Estado do Amazonas em relação principalmente à cúpula da segurança pública do nosso Estado. Então, hoje se foi deflagrada mais uma operação, que envolve, infelizmente, agentes públicos, e o Ministério Público, tenho certeza que vai estar sempre vigilante em relação a este tipo de prática. Tá? Esta prática vai ser sempre abominada pelo Ministério Público, assim como pelas forças policiais e por todos nós que decidimos fazer o trabalho voltado dentro daquilo que nos permite a ética para a sociedade. Então, vai ficar aqui sendo direcionado nosso trabalho pela Dânia, nossa assessora de comunicação, mas de imediato vou passar aqui a palavra ao nosso superintendente da Polícia Federal, doutor Humberto, para que ele possa também, e mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência por todo o trabalho, por todo o apoio de 16 equipes, mais ou menos, não é isso? Exatamente. Bom dia a todos e a todas. Faço uma saudação muito especial ao Dr. Alberto. Em nome da Polícia Federal, nós que agradecemos a parceria permanente tão exitosa entre a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual, notadamente por intermédio do GAECO, o braço operacional altamente qualificado do Ministério Público, muito bem conduzido pelo Dr. Igor. Estamos hoje deflagrando, junto com o Ministério Público, a Operação Comboio, cumprindo 16 mandados de busca, tendo como investigados agentes públicos vinculados à cadeia de comando da Secretaria de Segurança Pública, uma investigação realizada com muita técnica, responsabilidade, primando pela qualidade da prova, e tivemos êxito no cumprimento das medidas. Todo o material está sendo analisado a fim de que se produzam mais elementos indiciários que venham a contribuir com o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Alguns mandados, doutor Alberto, foram cumpridos em Manaus, em outro município no interior, em São Paulo, e na nossa avaliação o resultado foi altamente positivo. Tivemos o envolvimento de 16 equipes, o envolvimento dos grupos táticos da Polícia Federal, o Comando de Operações Táticas, o COT, e o Comando Aéreo de Operações Policiais, o CAOP, é o que temos de mais qualificado em técnicas operacionais à disposição da Polícia Federal e à disposição do sistema de segurança pública, ou do sistema de persecução penal como um todo. Em seguida, o Dr. Igor e o Dr. Celso entrarão com mais detalhes acerca da investigação propriamente dita, e eu sigo à disposição aqui para esclarecimentos adicionais. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui meu procurador-geral, o superintendente da Polícia Federal, Dr. Humberto, o delegado Dr. Celso, meu colega aqui, Dr. Rômulo. Trata-se aí de uma operação realizada em conjunto com a Polícia Federal,
que se tornou extremamente exitosa, o qual a gente há algum tempo estava apurando aí, mediante alguns fatos que ocorreram no município de Manaus e até em outros municípios, a existência de uma hierarquia e de uma cadeia de comando que envolviam agentes aí da segurança pública. E assim a gente foi juntando bastante elemento de probatório, elemento de convicção, para justamente fundamentar essas buscas aí, essas medidas judiciais para instrumentalizar ainda mais nossa investigação. Foram aí 16 locais que foram cumpridos aproximadamente, mais de 150 homens envolvidos nessa operação. É uma operação de segundo grau, por óbvio, que é o PGJ aqui, o titular da ação, e o que eu posso dizer é que a partir de hoje a gente vai ter esses desdobramentos dessa operação, que o material vai ser todo analisado e que vamos ter ainda mais notícias aí para o oferecimento da ação penal. Mais uma vez agradecer às forças públicas, à Polícia Federal pela técnica, pela parceria, Dr. Humberto em especial, que permitiu que tudo ocorresse hoje na tranquilidade, sem nenhuma alteração significativa no cumprimento de todos os mandados. Muito pelo contrário, de forma extremamente técnica. Agradecer aos colegas do GAECO, ao pessoal do DRCO e demais envolvidos. Um bom dia a todos. A operação ela foi muito exitosa e o trabalho ele continua. Nesse momento a gente há ainda necessidade de ouvir as pessoas envolvidas e a investigação está em andamento. E de importante é que foi muito exitosa o trabalho realizado em conjunto com o GAECO e a Polícia Federal. Foi muito bom e vai ajudar bastante o estado do Amazonas. Pessoal, nós vamos abrir agora para um período de perguntas. Eu já peguei aqui a listagem das pessoas que têm interesse em fazer perguntas. Então, vou chamar cada veículo. Cada veículo tem direito a uma pergunta e, posteriormente, nós vamos fazer um quebra-queixo, ok? Eu vou chamar as pessoas aqui. Bárbara Fernandes, do Portal Norte, por favor. Vamos passar pelo outro lado aqui. Aqui. Oi, bom dia. Eu gostaria de perguntar se a operação ainda continua nessa terça-feira ou se as diligências nessa etapa elas já foram concluídas. Os senhores poderiam confirmar as ações, por favor? Bom dia. A operação, essa primeira parte, a gente está em conclusão dela. Por óbvio, tem sigilo necessário até para o êxito e para resguardo dos investigados e o sucesso da operação. Mas o que eu posso dizer é que a partir de agora vai iniciar uma análise profunda de todo o material apreendido, oitivas de pessoas, interrogatórios, tudo que for necessário dentro de um processo penal legítimo de investigação para que a gente chegue à responsabilidade, delimitação da conduta de cada um ali e a responsabilidade penal adequada de cada participante dessa organização. Ok, obrigada. Só complementando, Danilo, que passar para o Dr. Humberto, porque o trabalho dele começa agora, né, Dr. Humberto? Todo o material apreendido foi encaminhado para a área pericial e para análise por parte do nosso corpo técnico, os equipamentos eletrônicos e outros itens que foram
arrecadados e apreendidos ao longo das diligências que foram realizadas hoje. Essa é uma das etapas do projeto investigativo denominado Operação Comboio. Certamente ocorrerão outras diligências ao longo do tempo, inclusive a partir da análise do material que foi apreendido por ocasião do cumprimento das medidas de busca que visam justamente carregar aos autos um maior número de provas, a fim de que a gente possa fortalecer o conjunto probatório. Um farto material foi apreendido e nós temos convicção de que a análise desse material e propriamente a origem desses itens podem e vão contribuir para a formação do convencimento do Ministério Público Estadual para oferecimento da denúncia em desfavor dos investigados. Vivian Oliveira. Bom dia. Vivian Oliveira, do portal Rio de Notícias. Eu gostaria de perguntar se houve prisões na operação desta manhã. Com relação às prisões, prisões em flagrante, a gente está em andamento uma prisão em flagrante e outros casos estão sendo analisados para ver qual será o melhor procedimento a ser tomado. No momento, uma prisão em flagrante em andamento. Estão sendo analisados outros 3 casos. Juscelio Paiva, da Rede Amazônica. Juscelio. Só fazendo uma complementação. Posso fazer uma complementação? Todos os casos estão relacionados à posse irregular de arma de fogo. As armas são objetos de registro junto aos órgãos competentes e estão sendo avaliados os registros inerentes às armas, as vinculações em relação à posse e o seu efetivo portador, a regularidade daquela arma de fogo, se ela se encontra na posse de alguém com amparo legal ou não. Isso é um procedimento que exige consulta a sistemas, consultas que são realizadas dentro do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal e, em função disso, os investigados foram à superintendência e esse material está sendo analisado para que, volto a dizer, possamos produzir provas técnicas, qualificadas, robustas e que todas as providências de polícia judiciária sejam realizadas cumprindo o estrito dever legal, cumprindo o rigor da lei e dando a oportunidade da defesa dos investigados, inclusive apresentando documentos que porventura possam subsidiar o convencimento de flagrante ou não. Pessoal, eu vou pedir para vocês, se tiverem mais perguntas, vamos seguir aqui a ordem, porque outros colegas já fizeram. Outros fizeram aqui a pergunta e estão aguardando. É exatamente isso que eu ia perguntar. Para a gente entender mais ou menos o motivo da operação, o porquê que ela foi realizada, né? Nossa, está horrível. Então, para a gente entender, para a gente realmente, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas no caso, né, da operação, a pessoa que está, os mandados que foram cumpridos, aí entender se houve prisão, porque a gente recebeu a informação de que pelo menos 6 pessoas tinham sido presas, aí falou agora em uma prisão em flagrante, mas saber se outras pessoas estão detidas, apesar de não ter havido flagrante,
dentro já da operação, saber o que foi apreendido, né, até o momento, porque ainda está em andamento, se essas prisões foram efetuadas só aqui ou em São Paulo, que a gente teve informação também de prisão em São Paulo com essa operação complementar, e em Apuí, aqui no estado do Amazonas, né? Então, é realmente entender do que se trata a operação, o porquê que ela foi realizada, e os crimes, né, que estão sendo investigados nesse momento. Acho que é só para esclarecer mesmo, para a gente poder compreender e fazer melhores perguntas. Muito obrigada. Só esclarecendo, primeiro, essas respostas estão sendo feitas na medida das perguntas dos senhores serão respondidas. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma. O que puder ser dito vai ser dito. Nosso respeito pela imprensa é sempre grande, não tenho dúvida. O que pode ser dito será dito. Oi, melhorou? Então, o que puder ser dito será dito mediante a pergunta dos senhores e das senhoras aí. Os senhores formulem e a gente vai respondendo. Era o que eu estava esperando aqui. E, na medida do que está sendo perguntado, a gente está respondendo. A operação se chama Operação Comboio. Havia alguns fatos acontecendo aqui que, em regra, aconteciam em comboio de carros, de viaturas, muitas vezes ocorrendo extorsões vinculadas a tráfico e outras situações. Corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, resumindo. Nomes de investigados, por enquanto, eu particularmente não vou declinar nome em respeito aos investigados, em respeito ao sigilo da investigação, em respeito à lei de abuso de autoridade. Então, esse é um problema, um respeito legal que o Ministério Público tem que ter com todos esses fatores. Mas, resumindo para os senhores, essa Operação Comboio foi denominada dessa forma pelo modus operandi de cada um deles agirem, desse pessoal, utilizando de veículos para extorsões e diversos outros crimes, valendo-se da sua função pública, na grande maioria das vezes, sendo agentes públicos. Há uma empresa também que foi objeto para ver se está sendo utilizada para desvios, para questões de lavagem, está sendo objeto de averiguação, e aí uma pessoa física, uma pessoa natural ali, física, não servidor público, vamos dizer. Então, esse é o contexto dessa operação. Encontra-se em segundo grau, foi deferida pelo Tribunal de Justiça, então, por óbvio, tem envolvimento de alguma autoridade com foro, que por questões de sigilo e de legislação, nós não podemos, na minha visão, declinar aqui nesse momento expressamente quem é ou que não é. Os fatos que decorreram da prisão, realmente, o que o doutor passou, estão sendo analisados por autoridade policial. Todas as equipes foram presididas por delegado de polícia da Polícia Federal, ou seja, autoridade competente para lavrar o flagrante. Não teve nenhuma outra que não tivesse qualquer autoridade policial ali, ou seja, por isso essa questão, a independência deles, tem que analisar, tem que ter a responsabilidade de levar à prisão aquele que deva ser levado à prisão. É mais grave você levar alguém que não tenha a necessidade do que muitas vezes perder um pouco mais de tempo ali para analisar aquela situação. Então, esse é o contexto de uma organização criminosa dentro da segurança pública que atuava para angariar, por meio de ilícitos, dinheiro, e também ter a garantia de que não fossem encontrados. E assim foram buscados, realizadas diversas buscas. Quando eventualmente a pessoa foi chamado, o órgão de classe dele para acompanhar, para que visse que tudo era legítimo, para que não tivesse todas as garantias de todos os investigados, estão sendo e serão garantidas. E aí, qualquer dúvida, os senhores e as senhoras vão, no decorrer do tempo, pode ir perguntando que a gente vai responder na medida do possível. O poder de síntese está sendo esse. Se algum colega quiser acrescentar, por favor, fique à vontade. Terminando, estão sendo colhidos diversos elementos que são, vulgarmente falando, prova, ou seja, papéis, cadernetas, aparelhos eletrônicos, notebooks, etc. Tudo aquilo que indicar que aquele crime, que esses crimes que eu estou dizendo foram praticados por essa pessoa, estão sendo colhidos mediante autorização judicial. Depois disso, garantindo-se a cadeia de custódia, que se chama, garantindo que aquilo vai ser mantida a rigidez dele, vai ser analisado pelo setor perito técnico, e depois disso passa para a autoridade policial, passa para o membro do Ministério Público para verificar como se adequa ali na investigação e no oferecimento da denúncia. Tá certo? Então, em resumo, para que a gente possa ter
acho que facilitar as perguntas até são esses os fatos. E aí os senhores e as senhoras, com tranquilidade, podem perguntar que na medida do possível a gente vai respondendo. Fred Santana, vocativo. Bom dia. É possível confirmar a participação de militares nessa organização? E, se for possível confirmar, quais seriam as patentes? Obrigado. É possível confirmar a participação de policiais civis e policiais militares que compõem a cadeia de comando da Secretaria de Segurança Pública como objeto da investigação. Sim. São oficiais e as patentes são informações que eu realmente desconheço nesse momento, e o relevante é que são oficiais que se encontram trabalhando na Secretaria de Segurança Pública do Estado, e praças também, e policiais civis. Ricardo Chaves, da Rádio Band News. Olá, bom dia. Queria perguntar de vocês, vou tentar fazer um combo aqui. Quanto tempo de investigação até ela ser deflagrada? Se vai atingir outras gestões da SSP? E o senhor falou sobre extorsão e ilícitos. Queria saber quais são, se é com relação a minérios, garimpo. A gente sabe que tem uma questão muito em voga por conta disso. E falou de conhecimento da alta cúpula. Quem seriam e se algum membro da atual gestão do governo chegou a ser preso? Das perguntas, sabe? Começando pelo tempo, né? Nossa investigação, ela se baseou em diversas outras investigações já iniciadas em outros pontos da Polícia Civil, outras informações que vieram para a gente. Então, nossa investigação, ela tem muito lastro, principalmente por se basear em diversas outras investigações, diversos outros fatos ocorridos aqui, seja no município, seja no interior. Então, é um somatório de investigações que a gente chega a uma conclusão que há uma hierarquia, uma formação ali de uma organização que tem um modo de agir que define ali que sim, que é permanente, que tem uma hierarquia ali dentro, e que a gente precisa apurar todos aqueles e não só aqueles. A existência dessa organização por si só é crime. O pertencimento à organização criminosa, criar uma organização criminosa por si só é crime. Então a gente viu, com base em diversos outros elementos, diversas outras investigações, essas outras que tiveram prisões, diversas outras prisões, a gente viu que existia uma unidade ali, um corpo. E aí, sobre esse corpo, a gente está trabalhando, por isso que vem muita informação que a gente tem que analisar para a gente fechar toda a participação, hierarquia, como funcionava tudo direito. Lógico que a gente tem total não, mas um amplo conhecimento da estrutura, do funcionamento, porque já tem muito caminhado, a gente produziu muito, tem muita situação. Que se encontra em sigilo, que aí eu não posso ir declinando algumas situações. O senhor falou de ilícito. Ilícito, fora esses que eu declinei, estão também, questão das armas também, esse uso de arma. Pode ter sido utilizado questão de peculato, isso a gente está apurando, o uso de bem público, apropriação ali de bem público. Então, diversos outros ilícitos. Tem um rol de possibilidades, são esses que eu elenquei. Não quero logo atribuir para não ser, antes de análise de todo esse material, eu não ter essa certeza para os senhores e para as senhoras. Mas no contexto geral do que a gente já tem certeza, todos esses que a gente falou. Não tenha dúvida. Fora que o pertencimento a uma organização criminosa é crime. Constituir já é crime. Para mim já é gravíssimo isso. Quer dizer, estou esquecendo de alguma pergunta? Só um minuto, por gentileza. Deixa eu respondê-lo aí. Oi. Quem foi preso do alto escalão do governo? Quem foi preso do alto escalão, se algum gestor foi preso do alto escalão do governo? Então, foi o que o doutor Humberto trouxe aí para a gente, está se terminando aí. Eu, Igor, não quero declinar nome de eventualmente quem foi preso nesse momento. Preso um servidor público, um dos que cumpriu o mandato, por um fato que não era mandato, não havia mandato de... Alô? Não havia
não havia mandado de prisão, mas foi flagranteado naquele momento. A diferença entre o flagrante e a prisão preventiva, o flagrante ocorreu naquele momento. A prisão não decorreu naquele momento nosso, que da investigação prévia não foi pedida. Então, naquele momento que foram cumpridos os mandados, havia um ilícito ali, uma situação que justificava a autoridade policial agir, ela agiu. Por isso que eu destaquei essa questão de uma autoridade policial encabeçando cada equipe. Então, a autoridade policial constitucionalmente legítima para lavrar um auto de prisão em flagrante é a polícia. E foi feito dessa forma. Aí o doutor, eu acho que já até antecipou os fatos aí, e eu acho que ficou, não sei, bem esclarecido. Podemos evoluir nas perguntas. Como o doutor Humberto já trouxe, envolvimento com arma, porte ou posse ilegal de arma de fogo. Aí eu tenho que depois trazer com certeza, depois a gente deve fazer um release apresentando os números corretos. Está terminando, tem essa arrecadação, a arrecadação é feito o rol de bens apreendidos, tudo certinho. Então não tem como, nesse momento, precisar tudo para os senhores e para as senhoras. Isso aí vai evoluir, o Ministério Público está aqui, a Polícia Federal também está, e a gente vai poder fornecer depois mais detalhadamente os dados, porque até nesse momento as equipes deixaram lá, está sendo feito tudo, a cadeia de custódia garantida para que não tenha nenhum problema. João Paulo, do Radar Amazônico. Bom dia a todos que estão presentes, bom dia aos colegas da imprensa, bom dia a vocês também que estão à frente dessa operação. Antes de fazer uma pergunta, eu gostaria apenas de fazer um adendo aqui. Todos nós que estamos aqui merecemos ser informados a respeito do que está acontecendo nessa operação. Eu respeito claramente o trabalho dos senhores, mas eu acho que não só nós da imprensa, mas também a sociedade amazonense merece respeito como um todo sobre o que está acontecendo. Se alguém foi preso, o que foi apreendido nesses locais, apenas esse adendo que eu gostaria de fazer no início. Vou tentar fazer um combo. Oi. Vou tentar fazer um combo de... Oi. Vou tentar fazer um combo... A gente está ouvindo, né? Eu vou tentar fazer um combo de perguntas por aqui, a respeito da operação. Há participação de outros membros da alta cúpula da Secretaria de Segurança nesse possível esquema criminoso? E além disso, eu gostaria de perguntar se dessa prisão flagrante, o filho do general Victor Moço foi preso e tomamos conhecimento também que houve uma ação na sede da Secretaria de Segurança Pública lá na Zona Norte. Eu gostaria que os senhores falassem a respeito dessa situação e de que forma isso pode afetar a segurança pública do Estado do Amazonas. Em relação à Secretaria de Segurança Pública, foram feitas buscas, foram 2 mandados para 2 gabinetes específicos da Secretaria e esses mandados foram cumpridos. E com relação à prisão, não foram cumpridos mandados de prisão na data de hoje. Bom dia, acho que dá para falar. No início desse ano, 3 agentes públicos foram presos, envolvidos em um furto de carga lá na Zona Leste. E um dos veículos que eles utilizavam era também utilizado pelo filho do atual secretário da Segurança Pública. A operação de hoje tem relação com essas prisões também? Falhou, me desculpa, doutor. Vai no local mesmo. Pode repetir, por favor. 3 agentes públicos foram presos, envolvidos em furto de cargas. E um dos veículos que eles utilizavam era que também era utilizado pelo filho do secretário de Saúde. E aí eu quero saber se essa operação tem envolvimento também com essas prisões lá no início do ano. Nesse momento, até pela quantidade de informações, eu não tenho como te confirmar isso, mas até pelo nome da Operação Comboio, eles utilizavam sim veículos públicos da Secretaria, então isso aí eu posso lhe confirmar, mas adequar, te confirmar, te dar essa certeza, eu teria que ver qual é qual mesmo.
sobre a questão da empresa que está sendo investigada, você falou, de qual ramo que é essa empresa, ela foi contratada por quem? Por agentes dentro da secretaria ou pela própria secretaria? Qual que era a função dessa empresa? Como que ela ajudava a organização? E se envolve em quais setores? Porque vocês estão falando de pauta alta cúpula. Então, havia consentimento dessas irregularidades por essas pessoas da alta cúpula da secretaria, dessa organização que acontecia? O que eu posso dizer é que a empresa que é envolvida nessa situação, ela estava sendo usada para arrecadar, vamos dizer assim, proveito ilícito, seria um posto de combustível que poderia estar recebendo sem entregar, vamos dizer assim. E que para isso a gente está apurando para justamente confirmar que tais fatos ocorreram, aí sim, vão ver a extensão da autorização, porque ninguém vai lá e faz o pagamento sem uma autorização, a gente vai chegando nessa hierarquia. Por isso que essa estrutura hierarquizada é muito importante para a gente apurar. Todos esses elementos de busca que a gente está sendo feitos, a gente tem que ter a responsabilidade para saber justamente onde chegar nessa situação. Então acho que fica bem claro, é modus operandi aí, é comum isso, utilizarem uma situação, uma empresa, uma pessoa jurídica, de direito privado, vamos dizer assim, que muitas vezes não presta o serviço e recebe, ou se compra e não entrega, esse tipo de coisa. Bem padrão, a gente está, nesse sentido, apurando. Acho que é o provável consentimento. Sim, está sendo investigado. Edila Chaves. Ocorreram algumas conduções para a superintendência, porque o investigado tem o direito de prestar o seu depoimento de imediato, caso seja a sua vontade e a sua estratégia de defesa. Portanto, alguns investigados estiveram lá por iniciativa própria, portanto, não foi uma pessoa somente conduzida, e dentre os conduzidos, um dos conduzidos é objeto do auto de prisão em flagrante. Portanto, são mandados judiciais de busca. No cumprimento do mandado de busca, foi identificado materialidade delitiva relacionada à ilegal de arma de fogo, e isso resultou na condução do investigado, que era objeto de uma busca, para a realização do flagrante na Superintendência Federal aqui no Amazonas, procedimento que está acontecendo nesse momento. Há um mandado cumprido, que foi cumprido no município de Apuí. Era uma busca realizada hoje pela manhã, uma busca pessoal, e nós estamos aguardando, até pela dificuldade de acesso à documentação, o encaminhamento desse material aqui para Manaus, para que venha instruir o procedimento do Ministério Público e o inquérito policial, onde as diligências estão sendo realizadas. Em São Paulo havia um mandado de busca, o mandado foi cumprido, e também, da mesma forma, estamos acompanhando o encaminhamento do material para cá, aí um pouco mais distante, vai exigir ali o deslocamento da equipe de São Paulo para cá, para trazer esse material observando a cadeia de custódia de prova e a regularidade de todo o procedimento de arrecadação, de apreensão e de encaminhamento para a instrução do inquérito. Bom, até o deslocamento que nós fizemos aqui, e também dentro do possível de acompanhar dentro da estrutura de comando ali, a gente não está no plantão acompanhando um a um, ocorreram 5 investigados que estiveram na superintendência, volto a dizer,
para prestar informações voluntariamente, considerando que o mandado de busca não o obriga a prestar o depoimento de imediato, ou que foram intimados a comparecer na superintendência para que houvesse o esclarecimento de alguma circunstância que não foi possível ser esclarecida no momento da sua busca, considerando que a equipe policial e o representante do Ministério Público no local da busca não dispõem dos mesmos meios de acesso às bases de dados e às informações técnicas que temos dentro da superintendência e dentro do Ministério Público, certo? O Marcelo vai pedir um esclarecimento de algo que ele não compreendeu? Só não entendi se foi porte ou posse, porque o microfone falhou na hora. Como? Posse. E quantas pessoas foram levadas para a Polícia Federal para prestar esclarecimento? Tem 5. E quanto tempo para a operação ser deflagrada? A investigação, no caso. Quanto tempo você está perguntando Desde o início da investigação. Eu acho que somando tudo dá pelo menos um ano. Tá. Somando tudo, acho que tem de informações, de documentos produzidos, dá pelo menos um ano. Bárbara Mitoso. Muito bom dia, Bárbara Mitoso da TV Manaus. Eu gostaria de saber como é que funcionava na prática esse crime. Eles faziam as extorsões, mas quem seriam essas pessoas, esses alvos? Para que seria? Tem como falar um pouco sobre como que funcionava na prática esse crime? Como eu já até adiantei, né? Uma questão que a gente está apurando tem as questões do sigilo, estratégia de investigação. É muito importante você ter sigilo, gente. Então tem algumas coisas que, por óbvio, a gente respeita muito, é de direito e de vocês e dever nosso prestar esse esclarecimento dentro da medida da legalidade e da constitucionalidade das informações que a gente vai dar. Se pudesse falar e devesse falar, eu ia falar tudo agora, mas tanto prejudica a investigação eventualmente, como também eu posso estar desprezando. Acho que já disse bastante. Havia extorsões, eram grupos de agentes públicos que se utilizavam ali do seu conhecimento, do poder de estar dentro do sistema de segurança pública, eram policiais, os senhores e as senhoras já sabem, que utilizavam mediante, muitas vezes, utilizar caminhonete, utilizar carro da Secretaria de Segurança Pública para ir atrás de pessoas e fazer esse tipo de conduta. Por outro, já antecipamos que tem um posto que pode estar sendo utilizado aí para questão de dinheiro, para angariar ilícito dinheiro de forma ilícita, né, vantagem de forma ilícita. E eu acho que o restante, na medida do possível, sem individualizar nesse momento a conduta, nem me limitando nesse momento a esse conteúdo, porque justamente mandado de busca e apreensão pessoal, domiciliar, é para instrumentalizar ainda mais e a gente poder delimitar para os senhores e para as senhoras com certeza e com responsabilidade, aí sim uma ação penal pública incondicionada, a conduta de cada um. Aí não vai ter problema. Como sempre ocorre, quando for judicializado, quando for quebrado o sigilo, isso não tem problema e a gente vai ter a responsabilidade já de analisado tudo, periciado, em conjunto com a Polícia Federal, saber delimitar a conduta de forma adequada para apresentar para os senhores e para as senhoras, sob pena de estar até mesmo errando, fazendo justiça para mais ou para menos. Assim, vou repetir, foi justamente o somatório de fatos que ocorreram no passado que a gente uniu, por isso que eu até comecei aqui dizendo que teve um grande lastro, porque decorre de vários fatos que a gente percebeu que havia uma mesma estrutura ali, uma base trabalhando em cima daquilo, trabalhando no sentido, na verdade, atuando em cima daqueles fatos ali, agindo de forma ilícita. Então, com base na verificação, chegando ao nosso conhecimento, várias informações, mesmo que em momentos distintos, de que havia um fato aqui, uma extorsão aqui, um ilícito aqui, uma possibilidade aqui, a gente somou e verificou ali, com muita prova, com muito elemento de convicção, de que havia uma estrutura. Então, assim, eu até falei no início, seria isso. Esse é o pontapé. É verificar que há uma atuação, mesmo em pontos diferentes, do mesmo grupo. Um link, bem observado aqui. Rosiane Carvalho, da Rádio News. Bom dia. Para esclarecer alguns pontos que já foram colocados, né? Assim,
Doutor Humberto, especialmente, eu queria que o senhor, se puder, se vocês têm condições nesse momento, de listar quais são os crimes que vocês estão investigando nesta operação que foi colocada na rua hoje. Eu queria entender se ela é uma continuidade da garimpo urbano. Naquele momento, o GAECO apontou que havia ali uma instrumentalização do uso da estrutura da Secretaria de Segurança, envolvendo lá a inteligência, grampo ilegal, para desvio, para roubo de ouro irregular. Então, havia também esse tipo de prática nesse momento. Ele falou tráfico, mas não disse o quê? Que era esse tráfico, né? Aí tem informações que estão colocadas nas entrelinhas e estão circulando. Então, eu vou perguntar e precisa ser perguntado. O general Mansur está preso? O coronel Bonates está preso? Bom, eu vou responder a pergunta que você direcionou. Os tipos penais: corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Conforme o doutor Igor apontou, alguns integrantes da Secretaria de Segurança Pública, de posse de informações privilegiadas, organizavam diligências a fim de abordar organizações criminosas que atuam no Estado e se apropriar indevidamente de produto de crimes praticados por terceiros. Basicamente, o objeto investigado, resumidamente, diz respeito a isso. Em relação à conexão ou não com a investigação anterior, é algo que a gente não conhece, porque na primeira, creio que não trabalhamos em conjunto, acho que foi com a Polícia Civil. Portanto, encaminho aí para o doutor Igor. Vou ser bem direto, garimpo urbano não tem nada a ver com isso. Não... Oi? Sim, tráfico de drogas. Tráfico de drogas. A gente está apurando, sim. Pode ter essa extensão, sim. Tem chance, sim. Resumindo. Não. Isso aí não. Isso aí, o que não for, eu posso dizer, porque pelo menos eu tô tirando a responsabilidade da pessoa. Então, não. Não. Eu não tenho conhecimento, não teve nem o envolvimento do coronel Bonates, não tem. Está sendo apurado todas essas situações e aí a gente está verificando. O restante, aí tem que ver como é que ficou lá. Qual secretário? Então, está sendo apurado pessoas da alta cúpula da segurança pública. O que eu vou lhe responder, eu não vou dizer, eu não vou... Gente, olha, por óbvio, se há um pedido do Procurador-Geral de Justiça e na hora que o Procurador-Geral de Justiça assume essa responsabilidade, é quando há uma autoridade com prerrogativa de foro. Tá? Então, se há uma prerrogativa de foro, a quem cabe investigar secretário, prefeitos, deputado estadual, juízes, promotores, é o Procurador-Geral de Justiça. É por óbvio que se o Procurador-Geral de Justiça está à frente é porque há envolvimento de alguém com prerrogativa de foro. Esse alguém é um secretário de Segurança. Por óbvio. Isso está sob sigilo ainda. Vamos organizar aqui, gente. Tem uma pessoa que quer fazer pergunta. A última pergunta, Tiago Quara, CM7. Não? Doutor Igor, o senhor inicialmente falou de extorsão, o senhor falou também de prevaricação e outros crimes. Recentemente, a DRCO e também o CORE fizeram uma grande apreensão de 1,5 tonelada de drogas no município de Beruri. Como foi apreendida armas e drogas, eu gostaria de saber se há desta investigação que também perdurou por alguns meses em relação a essas apreensões de armas, se há alguma relação dessa investigação com a atual investigação que vocês estão fazendo. Então, primeiro, parabenizar o pessoal do RCO, o pessoal lá da Polícia Civil, excelente apreensão, excelente trabalho, arriscaram a vida deles e conseguiram essa apreensão histórica. Fica meu agradecimento a eles aí. São grandes parceiros nossos, doutor Mário Paulo, doutor Benelli, excelentes delegados. Mas aí,
O GAECO não atua em todas as operações que envolvem crime organizado. São operações específicas do Ministério Público. E, eventualmente, algumas em conjuntos com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. Então, nesse caso específico, nós não atuamos em conjunto, não. Então, não tem como te dizer o vínculo. Não sei nem acho que eles não pegaram nem o nome do pessoal, né? Fugiram do que foi abordado. Então, eu não tenho como afirmar isso para o senhor, não. Tá? Não tenho essa informação e nem participamos dessa investigação, é mérito deles. Última pergunta. O senhor quer fazer a pergunta? Será para constância essa parceria do Ministério Público Estadual com a Polícia Federal? Quais os crimes federais foram encontrados? E internautas estão me perguntando qual o amparo legal, eu até sei que a internauta tem aí das autoridades, qual o amparo legal para o trabalho do Ministério Público do Estado com a Polícia Federal? E ela já disse que, a priori, são crimes da esfera da Polícia Judiciária do Estado do Amazonas. Mas tem a cúpula, tem policiais civis, militares envolvidos, mas a população quer saber qual é o amparo legal. E outra, será federalizado esse inquérito? Também qual é o amparo legal, se será federalizado ou não. É um como, né? E por último, se não atrapalhar as investigações, né? Se não atrapalhar, essas armas apreendidas são armas do Estado, sem cautela, são armas nacionais ou internacionais, são curtas ou longas. Estão me perguntando assim legalmente, pistolas ou fuzis? Está na moda, né? Está chegando no Amazonas a onda do fuzil. Então a população quer saber. Muito obrigado e parabéns pela operação. Pois bem, vamos começar uma pergunta de cada vez. Com relação às armas, foi necessário levar algumas pessoas investigadas para a Superintendência da Polícia Federal justamente para apurar a arma, se ela está legalizada, se ela não está. Os calibres, eu posso garantir que foi apreendida uma arma de grosso calibre, sim, além de pistolas. E com relação à sua pergunta do motivo da participação da Polícia Federal no caso. A Polícia Federal foi convidada pelo Ministério Público para prestar esse apoio nessa investigação. Respondida a pergunta? Nós temos termo de cooperação técnica, nós temos as atribuições tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal amparadas constitucionalmente, né? Se o seu internauta aí, se ele tiver dado direito, se puder pesquisar um pouquinho mais, ele vai chegar a essa conclusão sem problema nenhum, tá? E essa ação entre Ministério Público e Polícia Federal vai ser constante, já era constante. Eu vou relembrar aqui uma situação em que nós trabalhamos em conjunto quando foi efetivada a operação em que se deu a prisão do secretário de inteligência, em que o próprio guardião foi recomendado para que o governo do estado encaminhasse para a polícia judiciária do nosso estado, e aonde está, onde deveria estar. Então todas essas situações legais estão sendo observadas junto com o Ministério Público, a Polícia Federal e também a participação de integrantes das forças estaduais também nas nossas operações aqui, dentro da nossa estrutura, inclusive, de investigação. Então, há essa parceria em âmbito nacional. Em São Paulo também houve a participação da Polícia Federal, juntamente com o GAECO de São Paulo, para que se desse cumprimento à nossa busca e apreensão, nosso mandato de busca e apreensão lá em São Paulo. Então, essa parceria, pode ter certeza, que é uma parceria que há, antes de mais nada, transparência e muita confiança entre as instituições que têm o dever constitucional de combater o crime
né, e fazer a persecução penal em defesa da sociedade. Não, a princípio ainda não. Pessoal, nós vamos encerrar a nossa coletiva de imprensa. Quero agradecer a todos. Obrigada pela presença. Aí para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico, estamos ao vivo aqui, na verdade, diretamente da sede da Procuradoria de Justiça do Estado do Amazonas, bem ao lado do Ministério Público, aqui na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, acompanhando aqui a coletiva de imprensa a respeito da operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje, né, nas primeiras horas da manhã de hoje, que teve apoio aí do GAECO, que pertence ao Ministério Público do Estado, e vocês puderam acompanhar aqui, né, cerca de 40 minutos ou até mais de entrevista a respeito da operação, viu? Para você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço pela sua audiência, agradeço por cada comentário e cada compartilhamento, viu? Para quem conferiu a live, vocês tiveram aí vocês puderam conferir a entrevista. Vocês puderam conferir a entrevista aí do promotor de justiça Igor Starling, que é o coordenador do GAECO, o Humberto Ramos, superintendente da Polícia Federal, o Alberto Nascimento, que é procurador-geral de Justiça, e do Celso Paiva, que é delegado da Polícia Federal aqui no Amazonas, viu? Mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês. Coletiva de imprensa essa que tratou, né, a respeito da Operação Comboio deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje, mirando aí membros da alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Eu quero chamar a atenção a respeito aqui, né, do que aconteceu hoje, né? Eu entendo, como eu falei no momento que eu fui fazer a pergunta, eu entendo perfeitamente que as investigações estão acontecendo, né? Mas eu acho que a população amazonense, nós profissionais da imprensa, merecemos saber o que de fato está acontecendo, até porque envolve a segurança pública do Estado e, querendo ou não, envolve a vida de muitas pessoas aqui no nosso estado, tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas. Uma matéria completa a respeito da Operação Comboio vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. Lembrando, você que quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Érico Oliveira e Elis Bentes. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.